Hein, tá esquecendo, né? Esquecendo da gravação. Então, de novo, ó, o concurso material é disposto lá no artigo 69, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, nós vamos falar mais disso hoje, tá? Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, tá? Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Ou seja, é o somatório, né? Então, mais de um crime, eu vou somar a pena dos crimes, tá certo? Logicamente, os crimes que eles incorreram. Deixa eu admitir aqui. Entendeu? No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e detenção, executa primeiro aquela. Então, aí até falei com a Eliane agora mesmo, né? Então, a pena de reclusão, se ela tem, ela tem uma prevalência sobre a detenção, então ela também teria uma prevalência sobre, né, as penas restritivas de direito, tá? Então, esse elemento importante começa no artigo 69. E, na verdade, gente, vamos ser sinceros, né? Essa é uma fórmula, ó, isso é uma fórmula para penalizar. Primeiro detalhe, penalizar as situações do caso concreto, que são complexos. Aí eu vou tentar adequar, na verdade o juiz vai fazer isso, né? Tentar adequar o caso concreto a circunstâncias como essa, tá certo? Então esse é um elemento importante, né? Então nós já sabemos, tá? Como é parte de revisão isso aqui, né? Aí vem lá, ó, na hipótese, no parágrafo 1º aí desse artigo 69, na hipótese desse artigo, quando o agente, né, ao agente tiver sido aplicada PPL não suspensa, né, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição do que trata o artigo 44, que fala da substituição, né? Porque aquela situação, Eliane, inclusive, que me fez a pergunta no começo, é a situação em que nós teríamos a propositura realmente em decorrência da adequação, né? Quer dizer, é possível adequar. Nesses casos, não é? Não seria adequado, não seria cabível, não seria compatível. Quando forem aplicadas no parágrafo 2º as PRDs, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis, porque se não for compatível não tem jeito, tá? Então, em regra, elas não seriam compatíveis, né? Havendo possibilidade, aí sim, por exemplo, o que seria compatível, né? Eliane, você fez a pergunta, o que é possível ser compatível? Por exemplo, a prestação pecuniária, não é? Então, pagar... Simultâneo, né? Esse daria, tá? Esse daria. Porque aquelas outras, por exemplo, não tem sentido, por exemplo, vamos pensar numa... se você pensar nas que... Prestação de serviço à comunidade, se eu estou preso. Entendeu? Então, aí não tem jeito, né? Aí eu não tenho como prestar serviço à comunidade. Mas aquelas que são pecuniárias, essa tem, tá? Eu posso pagar, né? Então, o perdimento de bens e valores. Aí eu estou perdendo parte do meu patrimônio. Isso não tem vínculo com eu estar preso, tá? Eu posso estar preso e perder parte do meu patrimônio, da minha conta bancária, por exemplo. Né? Eu posso perder lá um automóvel, posso perder, né, joias, posso perder um imóvel, posso perder algumas coisas. E aí eu não tenho problema, tá? Mas naquelas que se tratam de você, né, cumprir uma atividade, né, por exemplo, que sentido teria, desculpa, que sentido teria limitação de final de semana para quem está preso? Entendeu? Então aí essas realmente são incompatíveis, né? Então, as que forem compatíveis, em regra geral, as que são compatíveis são aquelas que são ligadas a perdimento de bens e valores, né, de prestação pecuniária, tá? Lembrando um detalhe, hein? Lembrando um detalhe, multa não é PRD, tá? Multa é outra pena. Multa é outra pena, tá? Então, a PRD... né? Se eu tiver cumulação de multa, eu posso pagar multa, tá? Então, nesse sentido aí, o que então você vai lembrar, Eliane,
e demais colegas? Todo mundo entendeu a pergunta da Eliane, né? Dessa parte do cumprimento simultâneo. Só é possível, por isso que a lei coloca quando forem compatíveis, porque se é incompatível, se eu vou fazer uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo, né, se eu vou ter o final de semana limitado, né, aí não tem jeito, porque eu já estou preso, tá? Ficou claro agora, Eliane? Sim. Né? Então, aquelas que envolvem o dinheiro, que eu possa fazer o pagamento, tudo bem, as outras não, né? Tá. Bom, agora, esse caso aí, do exemplo, acho que todo mundo lembra que eu falei, né? Até acho que alguém fez a pergunta, nós falamos de novo, é que eu posso, acho que foi a Eliane, inclusive, que fez essa pergunta. Então, quer dizer que a lei me manda ter uma outra pena, não é isso? Lembra disso? Né? Então, lá no 344, a título de exemplo isso aí, tá? Porque nós não estudamos o crime em espécie. Isso aí é crime em espécie, 344, coação no curso do processo, tá? Então, nesse caso aí, qual é a pena dessa rubrica desse crime aí, ó? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, já tem duas penas, né? Posso dizer isso? Duas penas? Tem, ó, reclusão de 1 a 4 anos, é pena em abstrato, não é isso? Mas é reclusão, então nesse caso aí, e aí eu teria mais a multa. Só que eu teria uma outra pena correspondente à violência, tá? Por exemplo, se houve lesão corporal, tá? Então aí teria que ir lá buscar, né, essa pena de lesão corporal e ver qual é o valor que eu vou somar, né? Então significa que é bem provável que ele possa ficar preso até no fechado, dependendo do grau, né, de violência que houve, tá? Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho uma acumulação expressa, não sei quanto, vai depender do grau da violência, tá? Vai depender do grau da violência. Isso está claro para todo mundo também, né? Ficou claro? Beleza. No caso aí, o juiz utiliza a regra do concurso material soma, né? Mesmo que tenha havido uma única ação. Tá? Outro exemplo que nós temos aí olha só, da usurpação, né? A alteração de limites, a detenção de 1 a 6 meses e multa, e nós teríamos um esbulho possessório. Se o agente usa violência, incorre também na pena a esta combinada, tá? Então, toda vez que aparece isso, você tem aí um somatório, tá? Mas é um somatório ainda que eu vou depender do grau, né, desse outro crime, para saber quanto que vai somar, não sabemos, né? E essa dosimetria, lógico, quem faz é o juiz, tá? No sistema de acumulação jurídica não utilizado no Brasil, lembra? Média ponderada, nós falamos sobre isso, eu já expliquei isso aqui, não há grandes interesses para nós, né? O que interessa normalmente é o que é aplicado aqui, mas aí tem esse direito comparado, eu acho que ele é legal, né? Mesmo que ele não tenha um interesse direto, eu acho que é interessante a gente fazer essas abordagens, tá? Qual é o objetivo da média ponderada no sistema de acumulação jurídica? Tá? Tentar impedir excesso, tá? Então ele estabelece limites, tá? Então, no exemplo hipotético adotado lá na Espanha, né, nós teríamos uma média com base no triplo da pena mais alta, tá? Que seria ali o caso, desses 5, né? 5 vezes 3 aí, o triplo da maior pena que nós teríamos aí. Cada tempo ali, ó, 5, 4, 4, 3 e 2 são crimes distintos cometidos. E aí eu tenho um somatório, tá? Aí dariam 18 anos, né? Mas o sistema espanhol trabalha com essa perspectiva de uma média, tá? Até para você não ter penas tão elevadas, né? Ah, Rogério, mas isso aí não está privilegiando demais o preso? Bom, o objetivo, na verdade, não é simplesmente manter o indivíduo encarcerado eternamente. O objetivo é buscar uma ressocialização desse indivíduo, tá? No 3, lembra aqui que nós falamos no 3? O sistema de absorção, né? Ó, o 3, então, fala do sistema de absorção. Considera que, no caso do concurso de crimes, pode ocorrer fixação de pena com base apenas na mais grave, sendo as demais absorvidas, tá? Portugal adota esse sistema, o Brasil não adota.
mas nós temos aí situações isoladas, foi quando eu expliquei o princípio da consunção, né? Então, evita-se a soma das penas. Mas aí, lembra do que era a consunção? Né? Lembra disso? Né? Que é o princípio da absorção, né? O princípio aplicado em casos que nós temos uma sucessão de condutas. Né? O acometimento de um crime envolve vários atos, tá certo? E nesses vários atos eu posso ter vários crimes, inclusive, tá? Então, você tem sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, tá? Bom, se eu atirei, né? Ou se fulano atirou em Cicrano, se A atirou em B, se o Tício atirou em Mévio, eu estou falando que ele atirou, então ele tem uma arma. Então, isso faz parte da conduta, né? Então, de acordo com esse princípio, né? O que seria a absorção, ela não é um sistema expresso no Brasil. Nós adotamos parcialidade, tá? Parcialidades, tá certo? Mas ele é corriqueiro aí, tá bom? Então, a consunção, quando eu tenho um crime de homicídio, esse crime maior, no caso da arma, eu dei o exemplo da arma ilegal, raspada, que pode ter sido objeto de furto ou de roubo, né? É uma arma da clandestinidade. A pessoa com aquela arma mata uma vítima, né? Então, nesse caso aí, o que nós temos? Nós temos a consunção, tá? A pessoa vai responder, o agente vai responder pelo crime, né, maior, tá certo? Então, aí, esse detalhe é o seguinte, o crime fim, né, absorve, não confundir essas palavras, tá? Eu já vi alguém confundindo isso em prova, né? Não é o caso de vocês, porque eu não fizemos prova ainda sobre isso. Absorve, de absorver, tá? Absolve, de colocar em liberdade. Então, cuidado, hein? O exemplo que eu dei aí, ó, o indivíduo que falsifica a identidade para praticar estelionato. Eles respondem pelo estelionato e não há a responsabilização pelo crime de falsificação de documento, tá? Então, detalhe importante essa consunção, tá? Ela é muito interessante para nós, tá? Bom, exasperação. Rogério. Oi. Quem, Eliane? Eu. Surgiu uma dúvida aqui agora, que é o seguinte: quando a gente fala, né, desse concurso de crimes, sim, eu estou dizendo em relação a uma mesma situação, quer dizer, no mesmo momento, ou pelo menos com o mesmo objetivo, foram cometidos vários crimes? Sim, isso. Ou eu poderia, por exemplo, falar em situações totalmente diferentes, por exemplo, um cara bateu na mulher dele porque ele é violento. Sim. É um caso. Aí depois ele saiu na rua, estava bebendo num bar e matou uma outra pessoa. Sim. Quer dizer, não tem nenhuma relação um crime com o outro. Tá, mas aí, então, aí nesse é o seguinte, caso, há julgamento. Pode falar. Aí nós temos 3 situações aí, você percebeu, né? O concurso formal, o concurso material, concurso formal e a situação dos crimes continuados, as sequências de crimes, tá? Então, eu vou tentar enquadrar num desses 3 grupos. Essa que seria a situação, tá? Porque aí nós vamos falar bastante disso hoje, porque nós não falamos quase nada de crime continuado na aula passada, né? Só citei o artigo, não foi isso? Então, esse exemplo que eu estou dando, imagino assim, que um dia ele espanca a mulher dele, é um crime. Aí, um mês depois, em outra situação totalmente desconectada... Outro crime, não tem conexão nenhuma um com o outro. Vai responder pelos 2 e provavelmente não vamos somar. Separado e não existe... Não tem conexão. Então, mas soma as penas mesmo cumulativo, assim? O nosso sistema é cumulativo. Tá? Cumulativo. Então, porque tem situações que você pode, igual aqui, no 70 você vai perceber isso, né? Olha lá, ó, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, tá vendo? Aplica-se a mais grave das penas cabíveis, né? Ou, se iguais, somente uma delas. Então, assim, o que você vai perceber é que essa é uma teoria que foi jogada dentro do código. Ele é somado na execução, essa soma é feita na execução? Exatamente. Na execução não. Na hora que vai sentenciar. É na sentença. Na sentença, beleza?
Aí, na hora de executar, é que nós vamos ter, né, a forma de cumprimento. Então, execução sempre vai ser essa forma de cumprimento. Então, ele foi sentenciado, aí o juiz, né, se já acumulou, se os dois processos estão já anexados, né, em conjunto, aí sim nós já teríamos a possibilidade da somatória. Lembra que é caso, inclusive acho que eu falei dessa situação, quando o sujeito está cumprindo uma pena já, né, e comete outros delitos, lembra do máximo? Acho que nós falamos nisso, no máximo a ser cumprido lá do 75, né? Então aí quando ele cumpre, ele comete outro crime, eu vou fazer a somatória de novo, eu vou perder aquele tempo anterior, né? Lembra disso? Acho que nós falamos nessa aula passada, tá? Então, nesse caso, essa somatória de pena, né, é uma alternativa que nós temos para que eu falar, não, agora ele vai terminar de cumprir esses 10 anos, aí agora, depois que ele terminar, ele vai cumprir aqueles 8, depois ele vai cumprir aqueles 3, depois ele vai cumprir aqueles 19, quer dizer, entendeu? Então, eu preciso facilitar o cumprimento dessa pena, do ponto de vista matemático mesmo, tá? Agora, no caso aí, aqui seriam situações próximas, né? Nesses dois casos, você descreveu muito bem, é que elas estão praticamente numa situação simultânea. Na outra, aí ó, vai abrir uma outra situação. Quando eu saio do concurso, viu que não tem nome de concurso? É crime continuado? Então, né, esses dois grupos, concurso formal, material, tá? Aí eu vou adotar. Nós pegamos uma teoria e jogamos lá dentro do Código Penal. Então, o Código Penal adota esse sistema de concurso. Tá? Só que existem situações em que se cometem vários crimes que podem ser quase que na mesma hora. Não é? Então, o sujeito sai para cometer vários crimes, com várias pessoas diferentes, inclusive. Então, aí você tem concurso de pessoas em situações, em momentos diferentes, em cidades diferentes. Então, há casos de cidades muito próximas em que esses bandidos começam a sair em várias cidades. O estado de São Paulo é muito comum, isso, as cidades são bem perto. Então, você pensa num sujeito que sai para roubar e sai roubando em várias cidades. Então, nós vamos ter crimes continuados nessa situação, tá? E aí, a lógica sempre vai ser essa, eu tentar agrupar as penas, tá? O que você fez de pergunta agora me leva a isso, tá? A essa lógica de que eu tenho, dessas três situações, eu tenho duas que são concursos, há teóricos que defendem que o crime continuado é um tipo de concurso. E daqui a pouco nós vamos discutir exatamente isso, entendeu? Será que é realmente ou não, né, um tipo de concurso? Porque aí, por exemplo, eu tenho crimes diferentes. Você tem crime contra o patrimônio, crime contra a vida, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo que você tem esse crime contra o patrimônio, contra a vida, eu posso ter crimes, né, contra a honra de alguém, né, simultaneamente. E eu posso ter uma sequência desses crimes, né, sequenciais, né, quando o sujeito comete o crime, por exemplo, numa mesma rua, em que aqui no bairro nós tivemos um problema assim, né? Quer dizer, num dia, um grupo entrou em várias casas, pelo menos 5 casas no bairro foram vítimas, né, de furto qualificado, entendeu? E aí, pela lógica, ó, no mesmo dia, a mesma, digamos, a mesma estratégia. Então, isso me leva à lógica de um crime continuado, né? Sequencial, tá? A gente fala disso agora mesmo. E aí você tem essa lógica dos crimes que permitem, né, o concurso formal e material, tá? Então, nesse caso, entendeu, Eliane? Entendi. Entendeu? Que aí nós vamos ter esses dois grupos distintos, né? Então, a exasperação, nesse caso, permite, quando a gente pratica mais de um crime, fixação de uma das penas, mas acrescida de uma parte. Então, olha só, de todo jeito, a ideia é facilitar o cumprimento, mas a proporção da pena tenta ser o mais justa possível, tá? Então, olha só o caso da exasperação. O critério, exasperação é uma forma que eu tenho de tentar, né, punir de forma adequada, tá?
Então, praticou mais de um crime, eu vou fixar uma das penas. Só que aí, nesse caso, eu estou fixando uma das penas e aí eu vou aumentar a pena, vou acrescer, tá? Então, representa punição por todos os crimes, né? Seria um resumão, né, de penas, tá? Lógico que é benéfico, tá? Lógico que é benéfico. Viu? Porque quem está cometendo vários crimes, se ele for punido em separado e aí depois eu deixar só para somar, né, no final, e ele vai cumprindo pena por pena, aí ele vai ficar eternamente preso, né? Até a morte, tá? Então, mesmo assim, nós chegamos a comentar que o sujeito que fica lá foi condenado a 200, 300 anos de cárcere, ele vai cumprir hoje, pela nova legislação, 40 anos, tá? Tudo bem? No concurso formal, né, quando você fala dessa lógica aí, da acumulação, nós estamos falando do concurso material. Agora, no concurso formal, né, lá no artigo 70, ele fala assim, ó, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, né? Idênticos ou não. Essa coisa de ser idêntico ou não, você lembra, né? Que aí existem critérios para a gente fazer essa separação, mas mesmo essa classificação, né, por meio desses critérios, eles são muito polêmicos, né? Por exemplo, particularmente gosto muito da separação já trazida pelo Código. Né? Então, você fala crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. Particularmente, eu acho isso mais fácil, mas isso mesmo é revestido de muitas polêmicas, tá? Então, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, tá? Ou, se iguais, somente uma delas mais aumentada. Então, todo jeito você vai ter um aumento aí, né? É um benefício que tenta dar proporção, tá? De novo, é um benefício, mas que ao mesmo tempo tenta dar, né, uma proporção dentro daquilo que ele deveria ser punido mesmo, tá? Lembrando de uma série de fatores ligados à culpabilidade, mas ao mesmo tempo lembrando que o direito penal é extremamente benéfico, tá? Extremamente benéfico, né? Em qualquer caso, aumentar de 1/6 até a metade. Então, a pena pode ser acrescida de até 50%, olha só, né? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnio autônomo. Nós vamos falar um pouquinho desse desígnio autônomo, das vontades próprias, tá? Consoante no artigo 69, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do 69, nós já falamos sobre isso, né? E aí vem essa perspectiva, eu coloquei aqui, ó, nós vamos trabalhar ele, o crime continuado, no 71, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, que é o que eu falei com a Eliane agora, tá? Então, nesse caso aí, o crime continuado, ó, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, por exemplo, porque tem doutrinador, gente, que vai separar em só roubo e furto. Os dois são da mesma espécie. Se você utilizar a classificação do Código Penal, tá? Mas tem doutrinador que separa que roubo é roubo, que tem violência e grave ameaça, e furto não, tá? Pelas condições... Agora é importante pensar nisso, ó, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Isso tudo aí, essa coisa de você analisar tempo, lugar, maneira de execução, né, o modus operandi, outras semelhanças, né, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então aí eu tenho que ter um nexo, eu tenho que ter um liame, eu tenho que ter uma ligação, né? Aplica-se a pena, né, de um só dos crimes se idênticas, tá? Então se ele saiu cometendo furtos, eu detalho isso mais na frente, tá? Ele sai cometendo furtos, tá? Ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, todo jeito vai ter um aumentinho, tá? Que a ideia é fazer um pacotão, né? Uma promoçãozinha de pena, tá? Tudo bem? Então, a gente já vai entender o crime continuado daqui a pouquinho. Então, tá? Quem não entendeu o crime continuado, né? Não fique desesperado, porque a gente não falou
detalhes, só fizemos a leitura do artigo, tá? Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta e personalidade do agente, lembra que isso está lá no artigo 59? Bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes idênticos ou a mais grave, se diversas, até o triplo, né? Observando as regras do 70, do 75, né? Tá? Então esse é um detalhe importante que a gente tem que considerar, tá? Bom, aí nós falamos ainda, né? Nós começamos por esse artigo, foi o 69, não foi? Nós já fizemos a leitura dele, eu não vou ler de novo, tá? Então esse aí nós já fizemos, que é o concurso material. Aí falamos do concurso material, né? Eu fiz uma estruturação das ideias na última aula, né? Então a estruturação das ideias, né? Falando, olha, ocorre quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, né? Deve ser punido pela soma. Isso que você tem que gravar, né? Ó, das penas privativas em que haja incorrido. Então, o sistema adotado aí é da acumulação material, certo? Se ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica, né, 2 ou mais crimes, certo? Então, a doutrina nossa faz a separação em, né, homogêneo, concurso material homogêneo, se os crimes são idênticos, tá? E heterogêneo, se eles são distintos, tá? Então, se eu tenho lá crime contra a honra e crime contra o patrimônio, eles são nitidamente distintos, né? Crime contra a pessoa e crime contra a vida, né, no caso, e crime contra a dignidade sexual. Então, são distintos, tá? Critério para aplicação, né? Primeiro detalhe importante, regra geral para nós, né? Individualização da pena, porque é um direito do acusado, tá? Do réu, certo? Então isso é importante, ó. Critério para aplicação da pena, né? Imprescindível que o juiz individualize cada uma, tá? 3 tentativas de homicídio em concurso material, né? O juiz deve aplicar a pena para cada uma delas e no final faz aquela, né, adequação, tá? Ele vai somar e vai fazer a adequação dela ao final, né? Não caberá fiança ao réu se em concurso material as penas mínimas para os vários crimes que praticou forem maiores do que 2 anos quando somadas, tá? Então é no final que a gente avalia tudo isso. Aí eu coloquei para você, eu acho que nós tínhamos colocado, né? A súmula, não foi? Acho que ela tá aqui, ó. A súmula 8.1, tá? Isso mesmo, ó. Do STJ, não se concede fiança quando em concurso material a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão, tá? Crime falimentar, crime de falência de empresa, né? Aí é um detalhe importante que eu lembro que eu falei disso. Não se aplica o concurso material, porque são vários atos, a pena ficaria gigantesca, né? Sempre foi considerado um crime único. Então, crime falimentar que leva a empresa à falência e o empresário muitas vezes se beneficia disso, tá? Cometendo crimes, né? Fraudando, né? Principalmente a questão de impostos, né? Documentação, tem uma série de fraudes que são cometidas dentro da lógica, né, da falência. Tá? Todos os atos praticados pelo faluto contribuem para a decretação da falência, né? Então, aí, nesse caso, salvo quando há crime comum no conjunto, né? Que são crimes envolvendo outras questões, crime contra a pessoa, por exemplo, contra a vida, tá? 69 fala da aplicação primeiro da pena de reclusão. Lembra disso? Não vou nem ler o artigo, tá? O que importa para o condenado é o regime no qual ele foi inserido. Isso é uma discussão que é feita pela doutrina, criticando isso, falando que sentido tem, que na verdade tem doutrinadores, gente, vamos pensar, existem doutrinadores, eu particularmente até concordo com isso, que não veem sentido em ter reclusão e detenção. Para que isso? Tá? Não deveria se excluir numa reforma, excluir essas diferenças entre reclusão e detenção, tá? Pena a ser cumprida no Brasil, todo mundo lembra, agora eram 30 anos, agora são 40 anos, né? Está lá no artigo 75, o tempo de cumprimento das penas
somadas dos diversos crimes que a pessoa comete, não pode passar de 40, tá? Mas isso é coisa nova, tá? O ano passado eram 30. Até dia, eu acho que é 24 de dezembro essa lei aí, viu? Essa lei 13.964, salvo o melhor juízo, a data dela é 24 de dezembro, tá? Quando o agente for condenado a apenas privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo, tá? Sobrevindo condenação, eu até falei isso na resposta para a Eliane agora de novo, né? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento, ele começou a cumprir a pena, ele vai cumprir 40 anos, faz-se a nova unificação, desprezando o período já cumprido, então ele perde aquele período lá, quer dizer, tá pago, né? De qualquer forma, tá? Aí, a pergunta da Eliane no comecinho da aula foi sobre isso aqui, possibilidade de acumulação de pena privativa com a rescistiva de direito. Só quando for possível mesmo, nós já falamos isso, tá? Porque aquelas que são incompatíveis, impossível mesmo, né? Acumular pode, pagar que é difícil, né? Então, aí primeiro vai pagar PPL, tá? Tudo bem? Agora, simultaneamente, como é que eu faço para pagar? Só se forem as... como é que eu falei? Pecuniárias, lembra? Tá? Então, aí, nesse caso, daria. O parágrafo 2º, né? Aí sim, o condenado cumprirá simultaneamente se forem compatíveis, e aí que fala isso que a Eliane perguntou. Quer ver? É isso aí, tá lá no parágrafo 2º, quer ver? Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente se forem compatíveis entre si. Agora é só para as restritivas de direito, né? Então, ele consegue prestar serviço à comunidade e, obviamente, pagar também a sua prestação pecuniária, né? Pagar multa, isso tudo é compatível, não tem problema nenhum, tá? Tudo bem? Tranquilos? Outra coisa, concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma única ação, omissão, provoca 2 ou mais resultados típicos, devendo ser punido pela mais grave, né? Ou uma delas idênticas, né? Aumentar de 1/6 até a metade por meio do sistema da exasperação, tá? Então, olha só, no artigo 70 ele fala isso, né? Quando o agente, mediante uma só ação, né, ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aí tanto faz, aplica-se-lhe as mais graves, né, das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, aumentada em qualquer dos casos de 1/6 até a metade, tá? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Eu falei que nós vamos entender esse desígnio autônomo hoje, né? Beleza? Então, esse é importante para nós, né? Vamos lá, então? Vamos avançar? Agora, olha o seguinte, ó. No caso do crime do concurso formal, né? Entre roubo e corrupção de menor, aí você já começa a entender algumas coisas interessantes, ó. Concurso formal do artigo 70 e corrupção de menor, né? Então, imagina que situação. O menor de 18 anos, ele é considerado inimputável em decorrência da idade, lembra? Menor de 18 anos, né? Eu vou pegar... Os inimputáveis, você vai encontrar onde lá no Código Penal? Lá no artigos 26, 27, né? E 28, tá? Quais são os casos dessas inimputabilidades? Quais são os casos das inimputabilidades, né? Então, nós temos lá no artigo 26 a capacidade mental, lembra disso, né? Então, se você pegar isso, e a idade vem no 27 e a embriaguez vem lá no 28, tá? Então, olha só o que ele fala aqui no 27, né? Olha o artigo 27. Aliás, vamos pegar o 26, né? O 27 é o que trata dessa corrupção de menor aí, né? No 26, fala assim, ó, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, capacidade mental, beleza? O que ele fala no parágrafo único?
o sujeito que tem, aqui seria 100%, né, de incapaz, do ponto de vista mental, ele é incapaz de perceber o caráter ilícito dos seus atos, beleza. No parágrafo único, ele vai falar de redução de pena, porque o sujeito, embora tenha desenvolvimento mental incompleto, ele tem noção do que faz. Fala assim, ó, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, na verdade, esse entende, mas ele entende parcial. Então, ele tem uma pena reduzida. Tá? Mas, quando eu falo em concurso entre roubo e corrupção de menor, é porque o agente está cometendo 2 crimes num ato só. Tá? 2 crimes num ato só. E aqui no 27, ele está falando para nós, ó, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação específica, especial, que é o ECA, né? Que é o ECA nesse caso, tá? Então, nessas condições, turma, perceba bem, o sujeito vai cometer crime de roubo, violência ou grave ameaça. Só que ele está levando com ele um menor de 18, e o menor de 18 é inimputável. Então, ele não comete crime, ele comete o quê? Ato infracional. Ele não tem pena, tá? Não é aplicado pena a ele, é aplicado o quê? Medida socioeducativa, tá? Então, esse sujeito maior está cometendo um crime, ele está corrompendo esse menor, tá? Então, num ato só, ele vai cometer roubo acompanhado de um menor, então ele está acompanhado, cometendo, portanto, um crime, né? Que é a corrupção de menores, tá? Então tá lá, ó, maior de 18 anos pratica delito de roubo e junto com ele tem um parceiro, né? Tem um parça, né? Tem um mano ali junto com ele. Quem é esse cara? É um menor, tá? Aí eu tenho um concurso formal, porque ele tá corrompendo esse jovem, beleza? O maior tá corrompendo o menor, então tem um crime, tá? E eles estão praticando crime de roubo, certo? Para o adolescente, então, seria um ato infracional, tá? A hora que a polícia vem, prende esse menor, a gente chama de apreensão desse menor, tá? Beleza? Tá começando a clarear as coisas aí? Tá começando a clarear? Então, olha só, uma só ação com 2 resultados, tá? Quais são os resultados? Eu tenho uma perda patrimonial, porque se ele cometeu um crime de roubo, né, 157, perda patrimonial. Ele subtraiu algum bem de pessoas ou de pessoa mediante violência e grave ameaça. Só que, ao mesmo tempo, ele está carregando com ele, né, um sujeito, um agente, que é menor. Então, aí eu tenho o menor corrompido, tá? Então, nesse caso aí, não é concurso material, é concurso formal, porque ele tem um ato só, né? Não há conduta direta no tocante ao menor dos 18 anos, tá certo? Então, nesse caso aí, teríamos, né, o concurso formal. Não é caso de crime continuado também, né? Não tá... então corromper o menor, depois cometer o roubo. Não é isso aí, não é uma sequência, tá? É o fato dele ter o adolescente do seu lado, logicamente, a situação que envolve esse quadro, tá? Aumenta-se a pena, né? Então a elevação é limitada pelo mínimo de 1/6 até a metade, conforme a lei, tá? O juiz deve usar critério de crime continuado, né? O número de resultados provocados pela conduta do agente, né? O critério de quando eu tenho vários resultados, tá? 2 resultados, aumento de 1/6, vários resultados, metade. Isso aí, gente, cuidado com o detalhe. Esse grau de aumento ele é completamente abstrato na percepção do juiz, tá? A lei só faz essa observação, tá? Então, aí, nesse caso, você tem aí esse aumento, né, ó, nessa perspectiva, tá? Então, é importante pensar isso. Ó, lá no artigo 70,
Ele está dizendo quando o agente, lembra disso? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso, ele praticou 2 crimes com uma ação. Ele tem ao seu lado o jovem, tá? O fato de levar o jovem, o fato de levar esse jovem, ele está cometendo o crime, tá? Então, crimes idênticos ou não. Então, um crime é corrupção de menor e o outro é de roubo. Eles são idênticos? Não, tá? Eles não são idênticos, né? Então, idêntico ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas aumentada, no caso de 1/6 até a metade. Então, aí o juiz vai verificar isso. Se ele classificou os crimes como iguais, ele faz isso, tá? Né? Aplica-se a mais grave, né? Ou se for iguais, somente uma delas. Só que aí, se for uma pena só, lá no artigo 70, depois você dá uma lida, tá lá, ó. Vamos lembrar, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Certo? As penas, lá no 70, hein? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa, roubo é doloso, e os crimes resultam em desígnios autônomos, tá? Aí essa vontade própria que nós temos aí, tá bom? Então, aí, nessas condições é que nós vamos ter esse quadro. O artigo 70, então, vamos analisar ele com mais cuidado agora, porque aí começa uma classificação, gente, começa uma classificação do concurso formal perfeito e do concurso formal imperfeito. Tá? Agora começa, né, essa lógica, ó, concurso formal perfeito ou imperfeito, né? E o artigo, ele traz 2 partes. Eu até coloquei cores diferentes aí para você visualizar, tá? Então, olha aqui, ó. Opa, passou demais aqui, né? Bom, beleza, tá aí. Vamos lá, vamos entender. Eu coloquei lá, então, ó, em letras vermelhas, caixa alta, depois normal, né? Ó, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. O que é isso? Aí é o concurso formal, tá? Então grava. O agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. No nosso exemplo, né, cometeu 2 crimes, mas com uma ação só. Aí, ó, idênticos ou não? Tá? Aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Ou se iguais, né, somente uma delas, né, mas aumentadas, né, em qualquer caso de 1/6 à metade. Tá? Beleza? Então, esse caso aí, como é que é isso? Aí eu coloquei uma seta para você lá, saindo ali a seta, ali perto de artigo 70, uma seta vermelha, ela desce e vai lá identificar. O que é isso? Isso é o concurso formal chamado de perfeito, tá? Então, coloquei 2 exemplos nesse retângulo maior aí, ó. Coloquei 2 exemplos no retângulo maior, tá? O cara tá preso. Olha o primeiro exemplo, o primeiro tracinho aí, ó. O sujeito está preso. E aí ele subtrai lá dentro da prisão, né? Subtrai para si comprimidos psicotrópicos. Ele está lá na enfermaria e tem uma oportunidade, né, de fazer. Está lá faxinando na enfermaria e vê lá os remédios, tá? Quando realiza a faxina, certo? Então, o que ele fez aí, ó? Ele subtrair coisa móvel alheia, né? Sem violência, né? Aí é furto, tá? E aí ele passa a aportar uma substância psicotrópica para uso próprio, artigo 28 da Lei de Drogas. Não é para traficar, porque se for para traficar, aí é o 33. Se for para tráfico, é o 33. Esse artigo 28 que eu coloquei aí é o artigo referente, não é, a uso
trazer consigo, guardar, né? Transportar, ter em depósito, são vários os verbos, tá? Nesse caso, é uma ação só, tá? Ele subtraiu, e quando ele subtrai, ele passou a portar uma substância. O fato dele portar, de trazer consigo, já é crime. Artigo 28 da Lei de Drogas. Claro esse exemplo? Então, lá em cima, lá no artigo, de novo, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso, ele fez uma ação só, mas ao mesmo tempo está cometendo 2 crimes. Beleza? O exemplo anterior está aí embaixo. Ó, agente realiza roubo com o menor. Quando o agente maior realiza um roubo levando um comparsa que é menor, aí eu tenho isso aí, né? Eu tenho um concurso formal, tá? Concurso formal, faltou o L lá, no exemplo de baixo. Dos artigos 157, que é o crime de roubo, com o artigo 244B do ECA, da Lei 8.069 de 1990, tá? Nesse caso aí, né, que é a corrupção de menores, tá? Tá previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Tudo bem? Vamos lá agora para esses quadrinhos verdes que estão aí, ó, do lado. Então, primeiro detalhe, o agente tem em mente, né, uma só conduta, mas pratica mais de um crime, tá? Praticou mais de um crime, beleza? Então, esse é um detalhe importante que nós temos aí, né? Quando você analisa a situação do outro quadrinho, né, aí vem lá, ó, aplica-se a pena do delito mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Onde eu acho isso? Está lá no caput do artigo 70, primeira parte. Aí, nesse caso agora, gente, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que olhar a primeira parte, né? Então tem que citar, ó, artigo 70, desculpe, concurso formal perfeito. Concurso formal perfeito está na primeira parte lá do artigo do caput. Beleza? Dúvida com relação a essa primeira? Tá tranquilo? Vou falar a verdade, hoje é tranquilo, Tranquilo, não tá não, mas... não, né? Mas melhorou um pouquinho, Eliane? Vamos lá, né? Não, vamos seguir. mas isso aqui é muito chatinho mesmo, eu entendo. Entendeu? Mas se você for... Por isso que eu fiz esses coloridos aí, depois se vocês puderem olhar pelo computador mesmo, né? Porque tem gente que imprime tudo preto e branco, mas ele colorido, dá para você ter essa noção, né? Dá para ter essa primeira noção. Primeira coisa, perceber que o artigo 170 ele está fragmentado em 2 partes. Do ponto de vista teórico, aí você tem o formal perfeito e o imperfeito, né? Então, eu tentei fazer o máximo para ficar assim, mais claro, mais didático, para você visualizar mesmo, tá? Então, acho que ajuda. Porque a hora que você começa a ler no livro também, às vezes ele vai falando tantas outras coisas que o aluno vai se perdendo na leitura também, né? Então, assim, talvez no slide, como eu fiz aí, talvez possa contribuir para o entendimento. Isso não elimina a leitura, você tem que ler o texto também, claro, tá? E a lei, letra da lei também tem que ser lida, né? Mas, assim, num primeiro momento é isso, ele se apresenta muito confuso, você vai lendo, aí ele vai clareando, tá? Eu acho que com mais... Porque vocês já tinham feito uma leitura antes, não é? Vocês já tinham feito uma leitura antes. Então, agora ela começa a melhorar, né? Agora, o que vai ajudar mais ainda, viu, gente? É o exercício, tá? Então, essa semana eu começo o exercício com todo mundo aí, todas as turmas. Até para algumas turmas, semana passada eu falei, mas, assim, essa semana a gente começa. Porque agora faltam, em média, uns 40 dias para a prova, não é? E aí dá tempo da gente fazer nesse mês, né? 40 dias aí, a gente pode fazer
né, mais exercícios, tá? Ajuda muito, beleza? Tudo bem? Vamos fazer o imperfeito agora, então? Ou tem alguma pergunta? Esquecendo tranquilo, né, Eliane? Tranquilo é maneira de falar. Vamos, então, para a segunda parte? Na segunda parte, então, vai falar do concurso formal imperfeito, né? Que fica assim, ó. Aí eu troquei, a setinha agora está na segunda parte, né? Então, a primeira parte, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, tá? Ou se iguais, somente uma delas. A pena igual, né? Somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, nós já vimos isso, tá? Bom, a segunda parte começa aí quando troca de cor, né? Então, vou admitir aqui. A segunda parte aí quando troca de cor, né? Então, nesse caso, ó, as penas aplicam-se, entretanto, de forma cumulativa. Quando falou cumulativo, gente, cumulativo quer dizer que eu vou somar essas penas, tá? Cumulativo agora eu vou somar, né? Então, lá eu estou aplicando a mais grave, né? Então, nesse caso, uma delas aumentada de 1/6 até metade ou a mais grave, tá? Vou pegar a maior, não é para pegar a menor nesse caso, não, né? Pego a pena maior. Bom? Então tá lá, ó. Agora, no imperfeito, concurso formal imperfeito, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Cumulativamente quer dizer que eu vou somar a pena dos crimes. Se há ação ou omissão. Lembra que nós estamos falando de uma ação ou uma omissão. Só que aí eu estou gerando, né, vários crimes, tá? Então, 2 ou mais crimes. Continua a lógica de 2 ou mais crimes, tá? A ação omissão ela é dolosa. Os crimes concorrentes são vários crimes cometidos, então eles são concorrentes, eles são, né, cometidos, resultam de desígnios autônomos, ou seja, eu quis cada um deles. Eu quis, né, o resultado de cada um deles. Desígnios autônomos, eu quis o resultado de cada um deles, né? E aí vem um detalhe, olha, consoante o disposto no artigo anterior lá do 69, né? Beleza. Então, estamos diante de um concurso formal, imperfeito, aí o exemplo ajuda muito, né? O exemplo ajuda muito. Naquele outro, eu tenho uma ação, estou comendo, no perfeito, uma ação, 2 crimes, tá? Aí eu dei o crime do cara da faxina, preso, que subtrai droga, ou mesmo o cara que vai fazer o roubo e leva um adolescente. Agora, olha que situação, aparentemente hipotética, mas que plenamente possível, hein? Plenamente possível. Ó, se o agente enfileira várias pessoas, tá? Põe lá 5, 6 pessoas enfileiradas, e com uma arma, né, longa, das Forças Armadas, de uso restrito, de arma potente, consegue matá-las ao mesmo tempo. Então, com um tiro de fuzil, né? Você pega um fuzil aí do Exército Brasileiro, um 762, né? Fuzil belga, 762, né? O projétil de uma 762 é enorme, né? Olha, só para você ter uma ideia, olha o tamanho do projétil. Dá para ver? Isso é um 762, fuzil. Tá? Credo, Rogério. Oi? Olha o tamanho do projétil. Eu não tenho régua aqui agora, mas tem, né? Deve dar quase que uns 8 centímetros, né? Eu tô sem régua aqui. Não, eu tenho uma régua aqui, ó, da bússola. Então aqui dá dando, ó, dá uns 7 centímetros mais ou menos, né? Então um projétil desse, imagina, né, o estrago que não faz, né? Então vai atravessar várias pessoas. Então é possível, plenamente possível, né? Ao mesmo tempo. Não deverá se considerar concurso formal. Por isso as penas deverão ser somadas. Então eu não vou usar o primeiro caso. Então você fala, Rogério, mas
ele não teve uma ação só e cometeu vários crimes. Não é o que está dizendo lá em cima, só que nesse caso é o que ele está falando na segunda parte. Viu aí? As penas Rogério, sim, pode falar. esse exemplo aqui ele enfileirou várias pessoas, deu um tiro, matou todo mundo. Ele queria matar todo mundo. Isso, exato. Agora, vamos supor, ele atirou numa pessoa com uma arma dessas e tinha uma outra atrás e ele acertou essa outra, a outra passou na hora. Isso. E aí ele acertou a outra também, matou também. Aí eu caio na primeira situação. É o dolo de segundo grau, né? Lembra? Dolo de segundo grau, tá? Aí vamos analisar também se ele assumiu o risco ou não. Lembra daquela perspectiva do crime, né? Doloso? Né? Ele quis o resultado ou assumiu o risco, tá? Por exemplo, eu quero matar o fulano, esse fulano está num avião, entendeu? E eu vou colocar uma bomba no avião para matar o fulano, mas tem mais 200 pessoas lá dentro. Eu vou matar todas, né? Então eu tenho dolo direto em relação ao fulano e dolo, né, de segundo grau ali em relação aos demais, porque eu sei que vou matá-los. Eu não estou só correndo um risco, né? Quando eu dou um tiro na multidão, eu sei que eu posso matar alguém, então eu estou assumindo um risco. Aí eu venho com dolo eventual nesses casos, tá? Nesse caso, eu não estava nem lembrando que tinha mais essa situação. Então, temos essa situação. Misturou tudo agora. Então, aí eu tenho que verificar isso, porque quando eu vou falar do desígnio, né, tem que pensar nisso, quer dizer, qual que é a vontade, qual que é o desejo do indivíduo? Ele quer matar os 6, ele enfileirou 6 e matou, né? Não, ele quer matar um, mas tá cheio de gente no meio e ele não tá se importando se vai morrer mais pessoas. Ele não quer matar os outros, mas para matar a vítima que ele quer matar, ele corre o risco de matar mais 2, 3 pessoas, entendeu? Então ele responde por ela sim, né? Não como culposo. Não é culposo, é doloso, então enquadra lá em cima, e nesse caso em dolo de segundo grau ou dolo eventual. Nos dois exemplos, então, do concurso formal perfeito lá atrás. Certo. Então, assim, apesar dele ter cometido 2 crimes, eu considero que esses 2 crimes foram dolosos, apesar que, por exemplo, ele não tinha, a conduta que ele queria era uma só. Por exemplo, no primeiro exemplo, ele queria ir lá e roubar aquela casa, subtrair a droga. Isso. Ele queria subtrair a droga. No momento que ele subtraiu, ele passou a ter outro crime. Isso. Mas aí os 2 são considerados como dolosos. Como dolosos, não, como dolosos. Os 2 são considerados como dolosos. E no outro exemplo, muito embora às vezes, dependendo da situação, ele nem sabe que o outro é menor. Entendeu? Mas a hora que você vai apurar o fato, ele é menor, e aí ele responde também pela corrupção de menor. Né? Nesse caso. E aí não seria culposo, né? Porque nesse caso a situação, às vezes ele pode ter erro erro quanto à pessoa, tá? Ele fala, pô, não, mas ele não tá nem aí se o cara é menor ou não, então ele entra num dolo eventual também, né? Tá? Ou então, o menor é muito, o porte físico do menor, né? Ele é forte, ele é grande, então ele acha que o cara é maior, né? Então, nesse caso, eu posso ter um erro quanto à pessoa, tá? E isso posso até diminuir a pena dele, se for o caso. Nossa, sim, abstrato já é difícil de identificar, imagina o caso real. Mas esse aqui é o exercício é bem esse mesmo. Você foi no ponto certo, Eliane. Primeira coisa, o primeiro passo nosso é esse, ter esse panorama não só teórico, né? Porque quando você está analisando a letra da lei, você já não está mais só na teoria, tá? Você já está entendendo como que essa lei, né, vai se adequar aos casos concretos e vice-versa, como o caso concreto se adequa à lei. Então, você sai da mera teoria, porque a lei em si já é um fator concreto, né? O que é abstrato é a conduta descrita, essas coisas, tá? Mas esse quadro é importante. Na hora do... Por isso que precisa muito do advogado, né? Porque dá muito erro isso aí. Entendeu?
E muitas vezes quem está operando lá, né, o juiz, o pessoal do Ministério Público, a Defensoria Pública, muita coisa passa batido. Tá? Então você tem muito prejuízo para os réus nesse sentido em relação ao que está escrito na lei. Né? Então você viu aí, ó, com relação a essa questão do menor, eu já poderia arguir uma outra situação, que é, olha, o meu cliente não sabia que esse rapazinho aí era menor de idade, né? Então, porque ele achou que pelo porte físico, então a gente poderia entrar com uma linha de defesa nesse sentido, inclusive, né? Então tem tudo isso, tá? Então, nessas condições, olha só a situação do imperfeito, é que ele, como ele tem desígnio autônomo, ou seja, ele tem o desejo de matar, eu coloquei como exemplo 6 pessoas aí, né, a hora que eu falei, então ele quer matar os 6, então há desígnio autônomo para cada um, ele quer matar o João, a Maria, o José, o Joaquim, né, e assim por diante. Então ele enfileira todo mundo, falou, vou matar, mas eu tenho pouca munição, vou matar vocês tudo de uma vez só, né. Então, nesse caso, eu vou acumular, aí eu vou somar as penas, todas elas, tá certo? Então, essa é a diferença, né? O agente agiu com desígnios autônomos, ou seja, ele quis matar cada um dos indivíduos, não foi aquele acidente, né? A Liane perguntou agora com relação a aquele risco de você atirar num, mas pegar no outro, ou tem alguém atrás, né? Então, aí entram as questões ligadas ao dolo eventual, ou se previsível também, né, muito previsível, a questão que nós temos, lógico, né, do dolo de segundo grau aí. Né? As penas deverão ser, portanto, somadas. Então, viram, né, com tranquilidade essa lógica, né? Então, ó, no primeiro caso, então, a primeira parte, né, nós temos o perfeito, tá? Concurso formal perfeito, onde o agente tem em mente uma só conduta, mas pratica mais de um crime, então, mas na cabeça dele, ele está cometendo um crime. Ele não sabe dos outros. A Liane até reforçou isso na pergunta dela, né? Aí, nessas condições, gente, né, aí a pena vai ter o quê? A aplicação da pena do delito mais grave, e essa, ó, são 2 crimes, mas eu vou pegar o mais grave e majorar a pena, vou aumentar, tá escrito aí, tá? Tudo bem? Então, olha a diferença. Agora, no outro caso, no concurso imperfeito, né? No caso, concurso formal imperfeito, nesse caso eu vou somar. Por quê? Porque apareceu uma expressão agora que é o tal do desígnio autônomo, tá? Bom, mas o que seria, portanto, então, agora entendemos a lógica do artigo. Eu quero que entendam que no caput do 70 nós temos 2 situações, concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito, no caput. Isso está claro, né? Está claro, tá? No primeiro, né, o perfeito, no segundo, o imperfeito, tá? Bom, agora vamos pensar no que seria o tal desígnio autônomo, né? Vamos pensar no que seria o tal desígnio autônomo, tá bom? Então, aí eu trouxe alguns posicionamentos doutrinários aí sobre o desígnio autônomo. Então, ó, tá lá, primeira posição significa que existem mais de uma opinião, mais de um conceito, né? Mas, em regra geral, desígnios autônomos significa ter agido o agente com dolo direto no tocante aos vários crimes praticados com uma única ação. Lembra que a hora que a Eliane perguntou, eu falei isso, ó, ele quer, eu dei o exemplo de 6 pessoas, né? Então nós vamos pegar o fuzil lá, o agente pegou o fuzil, enfileirou 6 pessoas e vai atirar contra as 6. Um tiro só mata essas 6. Ele tem o dolo em relação a cada um dos 6. O fato dele ter dolo em relação a cada um dos 6, né, da meia dúzia de pessoas que ele quer matar, né, nós estamos designando aí como os chamados desígnios autônomos, né? Não é igual o cara que levou o garoto para ajudar no roubo e o garoto era menor de idade, ou aquele preso que foi lá fazer a subtração da droga, né? E estava cometendo então 2 crimes, mas na cabeça deles, o cara que saiu para roubar com um sujeito que é menor de idade, qual é o crime que ele sabe que ele está cometendo?
o crime de roubo. Só, para ir na cabeça dele é só isso. Quando o preso, no nosso exemplo do formal, né, perfeito, primeiro exemplo, tá? Quando o sujeito subtraiu a droga, ele achou que ele estava, né, subtraindo, furtando, portanto, um 5-5, né, a droga. Mas o ato de portar essa droga é crime, tá bom? Olha a grande diferença agora de enfileirar várias pessoas e com um tiro só matar todas. Eu quero matar essas todas, tá? Então, entendeu o legislador, olha só o primeiro item lá abaixo disso, ó, entendeu o legislador que, havendo desígnios autônomos, ou seja, vontade deliberada, dirigida, né, aos diversos fins, não se justifica a diminuição de pena. Então, se o sujeito quer matar aqueles 5, aqueles 6, aqueles 10, quantos forem, se ele quer matar cada um deles, o que seria justo na hora de penalizar é somar a pena. Entendeu? Então não se justifica a diminuição de pena. Por que eu não vou diminuir a pena? Né? Então, olha, ele matou o João, a Maria, o José, o Pedro, o Henrique, o Joaquim, assim por diante. Matou essas pessoas, né, com um tiro só. Mas ele quer matar cada uma delas. Então o desígnio autônomo é isso, né? É a vontade em relação a cada uma dessas vítimas ou a cada um dos crimes. Então não posso falar que é um dolo eventual, ele correu o risco, melhor dizendo, ele assumiu o risco, não é isso. Eu coloco aí para você, olha, a expressão desígnio excluiu o dolo eventual. Lembra que o dolo eventual, né? Vamos lá, vamos fazer aqui aquela volta, né? Para você lembrar bem disso. Olha só, quando você fala dos crimes, né, os crimes eles se dividem em crime doloso e culposo. Isso está onde? Vamos lembrar? Artigo 18 do Código Penal. Ó, qual que é o crime doloso? Doloso quando o agente quis o resultado, aí tem um ou assumiu o risco de produzi-lo. Assumir o risco. Então, o crime é doloso, dolo direto, ou existe ainda o dolo eventual. Eu estou assumindo o risco. Não é esse caso. Nesse caso, esse agente quer exterminar cada uma dessas pessoas. Tá? Beleza? Então, para a existência do concurso, olha só. Olha o outro item. Para a existência do concurso formal, não é exigida, em princípio, a unidade de desígnio ou de intenção. Aí o que está falando lá no começo, né? Lembra que no começo dos 70, ele fala, ó, quando o agente, mediante, né, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, tá? Então, ele não está exigindo necessariamente o desígnio, né, ou intenção. Podendo ser reconhecida mesmo caso de ação de omissão culposa com pluralidade de eventos lesivos, né, é suficiente a unidade de ação, tá? Só que a lei, ela fala de crime, a lei, né, ó, falando lá na lei, fala de ação omissão dolosa, tá? Mas a doutrina chega a comentar essa questão dos eventos que possam ser culposos, tá? Bom, tem essa Nuria, né, Castelló, Nicas, tá? Havendo dolo direto, segundo a Nuria, essa autora de direito penal, né, voltado à lesão ou lesões, né, porque está no plural, de diversos bens jurídicos, deve-se concluir, tanto do ponto de vista da antijuridicidade, que entra lá na perspectiva do crime, né, dentro da teoria tripartida, que é fato típico, antijurídico e culpável, como do prisma da culpabilidade. Então, tanto nos dois aspectos do pilar que sustenta a teoria tripartida, né, do direito, que estamos diante de vários fatos puníveis em concurso real. Quer dizer, cada um dos fatos, né, é crime. Quando fala concurso real, é que cada um dos fatos constitui crime. No entanto, quando a vontade do sujeito envolve a conduta, dolo,
mas não o resultado necessariamente, que não é diretamente perseguido, que é o dolo eventual, há o verdadeiro concurso formal. Então, essa análise, né, é muito importante para nós, né, em que você tem aí a lógica, né, de que não seria caso, efetivamente, de um dolo eventual. Atirei, dei um tiro, matei 6. Eu queria matar só o da frente, mas eu coloquei eles em fila. Isso não é dolo eventual, tá? Isso é unidade, né, ou de desígnios autônomos, né? Unidade de desígnio autônomo, tá? Concurso formal, portanto, né? E entra nessa perspectiva. Então, essa é a primeira linha, tá? É importante pensar isso, certo? E aí, alguns autores vão discutir a possibilidade de que poderia ser qualquer forma de dolo, inclusive o dolo eventual. Tá? Então, isso aí são... não é bem contradições, são posições diferentes. Não seria bem uma contradição, seriam posições doutrinárias diferentes. Tá? Vamos ver aqui a segunda posição, então, desses desígnios autônomos. Desígnios autônomos quer dizer, qualquer forma de dolo. Olha só, a outra não, a outra é o dolo direto, tá? Primeira, exclui dolo eventual, é dolo direto, ponto. Lá na primeira posição. Nós falamos agora mesmo no slide anterior, tá? Aqui não, quer dizer qualquer forma de dolo, seja direto ou eventual. Por isso, né, quando a gente atua com dolo no que se refere aos delitos concorrentes, né, deve ser punido com base no concurso formal imperfeito, ou seja, a soma das penas. Bom, de qualquer forma, né, apareceu o desígnio autônomo, aí eu teria a soma das penas, né? E aí temos esse jurista brasileiro, Basileu Garcia, que fala coisas interessantes para nós, né, no mundo das análises jurídicas. Aí, olha, aí que vem o quebra-cabeça, viu, Eliane? Agora que vai começando o quebra-cabeça, né? Como agora que o juiz... vai começar? Agora vai começando, né? Ui. Porque como é que o juiz vai... Aquilo que você falou, né? Olha, é o caso concreto, então ele é mais complicado ainda, né? Se a gente já está achando aqui complicado, no caso concreto vai piorando, sim, porque é um emaranhado de crimes, muitas vezes. Né? Você pega um sujeito que tem um emaranhado de crimes, quebra-cabeça, né? Literalmente. O juiz deve, no caso concreto, deliberar qual a melhor forma de concurso aplicar. Olha só, por essa primeira análise do Basileu Garcia, então você já começa a perceber que recai sobre o juiz qual é a modalidade do... Ele vai tentar aplicar aquilo que ele entende melhor. Tá? Então começa a ter alguns procedimentos, né, dos juízes nesse sentido. Né? O que está em vermelho aí é um exemplo. A cozinheira que pretende assassinar todos os membros de uma família para a qual trabalha. Ora, se ela pretende assassinar, né, se ela pretende matar todos os membros de uma família para a qual trabalha, há um dolo direto para cada uma dessas pessoas. Ela coloca veneno na refeição a ser servida, né, e ela está praticando vários delitos, uma só ação. Olha só, então imagine que a casa tenha, sei lá, 4 pessoas. Ela coloca veneno, a ação é uma, mas ela tem 4 homicídios. Entendeu? Então, nesse caso aí, né, lógico, você tem que somar as penas. Merece ser punida pela unidade de resolução. Merece ser punida pelo somatório das penas. Então, são 4. Né? O juiz vai individualizar a pena de cada um e vai somar. Né? Vai somar, tá? Por quê? Porque ela não pode responder por um homicídio ou majorado apenas, né? Na primeira parte, né? Ela tem que responder pela segunda parte, porque tem desígnio autônomo. Veja, lá está falando a cozinheira que pretende assassinar todos os membros. Ela tem lá né, um objetivo de matar todos, tá? Então, com o ato, ela está matando todos aí, né? Artigo 70, então, segunda parte do Código Penal, que nós acabamos de ler agora há pouco, tá? Se alguém vai à sacada de um prédio, outro exemplo no verde aí, chamado por populares e brada-lhes, né?
Patife, está xingando lá, ó. Estaria ofendendo a honra de um ou de todos, tá? Qual seria a intenção, né? Então, aí, nesse caso, olha, o Basileu está falando, não sou eu que estou falando, é o Basileu Garcia. Pelo plural utilizado, pode, né? Pode-se crer estar ofendendo mais de uma pessoa, né? Porque se ele falasse patife, é uma pessoa, patifes todos. Teria cabimento aplicar-lhe o concurso material, somando a pena lá de quantas pessoas, né? Tem várias pessoas lá, tá? Temos várias pessoas, 20, 30, 40 lá, olha. Então seria, ó, teria cabimento aplicar-lhe o concurso material somando-se as penas num total de 30, 40 injúrias? É lógico que não, né? Lógico que não, tá? Por quê? Porque ele não tem vários desígnios. Então, compara o exemplo da cozinheira com o exemplo desse sujeito que sai na sacada do apartamento e, né, solta lá um crime de injúria, tá? Então, ele tem que atingir várias pessoas, mas não é individual que eu vou somar, tá? Então, um grupo de pessoas, não é todas as pessoas que estão na rua. Não é todas as pessoas que estão na rua, né? De modo indefinido, então, né? Nesse caso aí, olha, então, nessas condições, vamos lá, acho que isso aqui está no próximo, quer ver? Então, não teve o agente vários desígnios, almejando atingir várias pessoas determinadas. É indeterminado, ó, apenas Rogério, um grupo indefinido. Oi. na tela anterior lá, ele fala de concurso material, é isso mesmo? Deixa eu ver. É porque isso é análise teórica do Basileu. Onde você está falando? A última linha lá, penúltima linha, teria cabimento aplicar-lhe o concurso material, não é formal, tá. que está analisando? Isso. Por causa dos vários atos, né? Então, não é isso. Né? Ele é formal. Não, mas não é um ato. Ele então, xingou. Não é um ato, é formal. Então ali teria que aplicar-lhe o concurso formal. Se você for mesmo. aplicar a legislação penal brasileira, esse tipo de ação, uma ação, vários crimes, é formal, ele não é material. Tá? Isso aí é porque é a fala dele, lá do livro dele. Entendeu? Que eu aproveitei. Tá? Lá está escrito material, tá certo. Só que nessas condições, para a nossa legislação atual, o exemplo descrito é concurso formal, tá? Entendeu? Que ele está escrevendo sobre uma situação geral. Nós estamos analisando o nosso artigo 70, tá? Tá. Beleza? Então tá aí. Almejando então atingir várias pessoas determinadas, né? Eu estava falando desse slide aqui, ó. Então não teve o agente, vários desígnios, né? Almejando atingir, então ele sai lá e grita, tá? Então, mais apenas um grupo de pessoas de modo indefinido, tá? Porque essa injúria para a multidão, né? Mas não é para todas e quaisquer pessoas. Deve o juiz valendo da equidade decidir à luz do caso concreto, tendo em vista clara ineficiência dos critérios legais. O que é isso aí? É uma crítica a como aplicar essas coisas, né? Como é que eu aplico? Entendeu? Então, essa aplicação vai depender, obviamente, da forma de entendimento do juiz, né? Por isso que eu falei para vocês agora mesmo, citando o caso da pergunta da Eliane, que agora começa um quebra-cabeça exatamente, mas do ponto de vista da aplicação concreta, como é que eu vou fazer a adequação? É essa adequação do caso concreto à lei, né, e vice-versa, que realmente é o quebra-cabeça, tá? Então, olha só agora, ó, no concurso formal, havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto aos outros resultados da mesma ação, trata-se concurso formal perfeito, que é a primeira parte, né? Havendo dolo, olha só, são 3 situações referentes a 2 partes do artigo, tá? O artigo tem 2 partes. Aqui nós trouxemos 3 situações, tá? Dolo quanto ao crime desejado e culpa. Dolo e culpa. Tá? Dolo e culpa, formal perfeito. Dolo e dolo eventual. Concurso formal perfeito. Tá? Agora, havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação aos efeitos colaterais, imperfeito. Então, se for dolo, né? Dolo direto, imperfeito, segunda parte. Se for dolo na primeiro crime, né, e a consequência é resultado de um dolo eventual,
Perfeito. Se for dolo no primeiro ato com culpa nos outros crimes, aí é perfeito também. Então, fica mais fácil para você gravar. Quando é que eu vou aplicar a segunda parte do artigo 70? Quando for dolo e dolo, tá? Dolo num crime e dolo nos demais crimes. E não é dolo eventual, é dolo direto. Certo? E nessas condições, como é que chama a expressão? Desígnio autônomo, tá? Então grava isso aí, eu acho que é bom esse esqueminha que eu fiz agora, esse aí, ó, dos 3, tá? Então você tem 3 situações que serão enquadradas em 2 partes do artigo 70 caput. Porque como são vários crimes, né, ó, então se o primeiro crime foi doloso e eu tive crimes culposos na sequência, o concurso é formal perfeito. Se eu tenho dolo no primeiro crime, dolo eventual no segundo, que é o risco, aí é perfeito. Se eu tenho dolo em todos, dolo direto em todos, aí é imperfeito. Tá? Tudo bem? Depois vem os exercícios ajuda, né? Pra gente ir adequando aí esses conceitos, tá? Agora vamos falar um pouquinho do crime continuado, então, pra gente fechar, né? Beleza? Tem alguma pergunta desse aí? Não? Então vamos lá no crime continuado agora. Ó, Perdão, Rogério. Pode falar. Perdão, Rogério. Não entendi do concurso formal perfeito. Ele é dolo mais dolo? A primeira coisa que tem que fazer, Devandro, é a leitura dos 70, né? Lá na leitura dos 70, aí nós temos 2 partes. Eu acho que quando você entrou, eu já tinha passado por aquele slide, ó, que é esse aqui. Sim, Isso, né? Então, ó, nessa primeira parte em vermelho, tá? Aí você tem 2 situações. Porque são, ó, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, tá vendo? Então ele tem uma ação e 2 ou mais crimes, certo? Então, sim, se eu tenho no primeiro crime dolo e os demais são culposos, tá? Aí é dolo. perfeito. Concurso formal perfeito. Se eu tenho dolo no primeiro crime e dolo eventual nos demais, também é concurso formal perfeito. Se eu tenho dolo no primeiro crime e dolo nos demais, aí é imperfeito, que seria isso aqui, ó. Essa segunda parte. Aplica-se, aí vai ser somatória, tá? No primeiro eu vou pegar a pena mais alta e vou majorar. No segundo eu vou somar. Aí eu não sei se você pegou essa parte do exemplo do tiro, que é esse aí, ó. Eu peguei. Pegou, essa parte você pegou, né? Então, aí eu pego lá meia dúzia de pessoas e dou um tiro só para matar todos. Não posso ter a pena maior e majorar, não dá. Nesse caso, ele é imperfeito, porque eu tenho dolo e dolo. Eu quero matar todas as pessoas que eu coloquei enfileirado. Então, eu respondo um por um. E se eu respondo um por um, eu vou somar a pena, tá? Aí é somatória. Entendeu? Por isso que ele é o imperfeito. Aí você tem que aplicar a segunda parte do artigo 70. Ok, era essa dúvida do caso. Por isso que é interessante, inclusive, então, guardar esse negocinho aqui, ó. Cadê? Essa parte aí, ó. Entendeu? Ó, concurso formal, então, é dolo e culpa, perfeito. Tá? Dolo e dolo eventual, né? Perfeito. E se fosse dolo e dolo nos demais, aí é somatória, não tem benefício nenhum. Porque, de certa forma, se a gente pensar com clareza, o concurso, na verdade, acaba sendo um benefício. A pena fica menor. Né? Então, porque dolo e dolo é maior. Aí no dolo ela vou ter que somar. Né? Aí é cumulativo. Tá? Bom, vamos pegar então o continuado agora. Olha o continuado, ó. Veja, que tem autores que trabalham como sendo uma espécie de concurso, tá? Mas aí ele chama continuado, é sequencial, tá? Vamos partir da análise do artigo, beleza? E fala assim, ó, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, né, pratica 2 ou mais crimes, ó, então quando o agente, mediante mais de uma ação,
A ação aí, ou omissão, é mais de uma. Ele pratica 2 ou mais crimes. Então, começa aparecendo o material, né? Começa aparecendo o concurso material. E pelas condições, agora que entra muito importante essa parte aí, ó. A diferença lá do material é essa, ó. E crimes, né, da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, tá? Outras condições semelhantes, devem os subsequentes, ele realizou o primeiro ato. Aí ele começa uma sequência, ó, então devem os subsequentes, que são aqueles que vêm depois, né, aqueles atos posteriores, ser havidos como continuação do primeiro. Então ele está falando de mesma espécie. Então começou a roubar. Aí ele vai seguir uma sequência de roubos, de acordo com o tempo, lugar, maneira de execução, né? Então entrou no ônibus e saqueou todo mundo, certo? Então aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, né? Em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então todo jeito tem que aumentar, né? Tá? Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, olha, que é importante você pensar nessas condições, que ó, nos crimes dolosos, lá no parágrafo único, ó, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando aí de novo o 59, lembra do artigo 59? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos, circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, diversas, até o triplo. Ela pode triplicar nesse caso aí, tá? Bom, então essa é a primeira análise que a gente faz. Vamos dar fazer uma abordagem, digamos, histórica, para a gente visualizar essa lógica, tá? Vamos fazer uma abordagem histórica aqui, ó. Alguns conceitos. Então, olha só o que é a ideia do crime continuado, né? E tá junto com essas do concurso, ele vem logo depois, né? O 71, 69, 70 e 71, né? Então, um conceito. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes. É o que está escrito lá na letra da lei. Supõe-se que os subsequentes são uma continuação do primeiro. Se os crimes sequenciais da frente, né, são continuação, aí a justiça vai tratar como crime continuado, tá? Então, para muitos, aí eu coloquei isso aí, ó, para muitos é um tipo de concurso de crime. Para muitos doutrinadores, tá? Para muitos doutrinadores, para muitos autores, juristas, seria concurso, mas aí é polêmico, né? Polêmico, tá? Então, cuidado, vamos tratar como um aspecto jurídico, legal mesmo. Tá lá na lei, a gente pratica desse jeito. Então, o crime continuado, né, teve origem, né, lá nos séculos XVI, XVII, basicamente século XVI, né, quando eu tenho esses italianos aí, ó, o Prospero Farinácio e Júlio Claro, né, trabalhando isso. Então, o que você sabe? Que o direito penal, sobretudo antes da Revolução Francesa, antes do Beccaria, né, da humanização das penas, as penas eram cruéis. Então, as leis penais eram cruéis e severas. Então, isso não é novidade para você. Impunham a aplicação de pena de morte quando houvesse a prática do terceiro furto. Então, imagina, o cara foi reincidente, né, no furto, 3 vezes morte. Tratamento cruel durante o período que era marcado por fome e miséria na Europa. O que é isso aí? É complicado, né? Que a gente está estudando direito penal e a gente não olha os outros aspectos ligados à política criminal ou à criminologia e tudo mais, né? Imagine uma sociedade como na Europa, marcada nesse período por... ainda não tem uma explosão demográfica. A explosão demográfica na Europa vem um pouquinho depois, aí, século XVII, XVIII, né? Pelo advento das revoluções industriais, século XVIII na Inglaterra, começa a inchar demais. Mas imagina a Europa, o quadro de pobreza, miséria e fome. E aí você vai punir aqueles que furtam. Então,
Por isso que a gente fala que o direito é uma forma de controle social muito forte, né? Bom, mas isso é um debate lá para criminologia, né? Um debate para criminologia. Mas aqui, o Júlio Claro falava o seguinte, olha, disse que o furto é o único, a sequência de furtos, ainda que se cometam vários em um dia ou em uma noite. Né? Alguns... Estou tentando lembrar, acho que é Aladim, né, das historinhas aí infantis, acho que ele era um ladrão, alguma coisa assim, tem lá umas historinhas, né? Tem outros, Robin Hood, né? Tem alguns ladrões aí e que viviam furtando, né? Então, assim, ó, o Júlio Claro está falando, disse que o furto é o único, ainda que se cometam vários em um dia. Então, a sequência, olha o tempo lá, quando ele fala de, como é que ele fala lá? De tempo e lugar, né? Uma noite, ou um dia, uma casa ou várias. Do mesmo modo, se o ladrão confessor ter cometido vários furtos, olha só, confessou ter cometido vários furtos no mesmo lugar e em momentos distintos, tá? Então ele sai fazendo numa mesma rua, numa feira, né? O sujeito entra lá no começo da feira e sai do outro lado, cheio de coisas, né? Que ele furtou ao passar pela feira, tá? Então, aí nesse caso, lá no século XVI, na Itália, tá? Olha o que eles estavam interpretando, interpretando-se tal confissão favoravelmente ao agente. E olha como é que ficou interessante, porque confessar o crime não entra lá na segunda fase da dosimetria da pena como um atenuante, réu confesso, isto é, que suas ações em momentos distintos continuadamente são um só furto e não vários. Então ele não respondeu, se ele furtou vários objetos, né? Vários objetos, que a doutrina e a lei estão nos dizendo? Que seria um ato só, se considerado continuado, tá? Muito cuidado. Então, aí, ó, até acho que foi a Eliane que falou de um mês de diferença. Então, quando eu pego um tempo dilatado, já não tem nada a ver, né? Não é mais continuado, tá? Rogério, Oi. como é que a gente pode separar o concurso formal e informal do crime continuado? Porque parece que são tão semelhantes. Mas aí agora a diferença, tá? A diferença é que ele vai estabelecer, por isso que eu grifei. Aliás, eu devia ter grifado de verdade ali no texto, mas a questão que envolve, principalmente lá no artigo, quando você pega o artigo 71, ele vai falar assim, bem no comecinho, fala assim, ó, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica os dois crimes, né, 2 ou mais crimes, não é que ele fala lá? Da mesma espécie. Até aí é igual. Até é igual o concurso material, lembra? Porque lá no formal é uma ação. Ele comete vários crimes, certo? No material, né? Então, mais de uma ação ou omissão e pratica 2 ou mais crimes, tá? Só qual é a diferença? Do ponto de vista legal, olha só, a diferença está a partir daí, ó. Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Por isso que nós falamos o quê? Que há uma polêmica, lembra que eu comentei isso agora mesmo, Norton? Há uma polêmica de alguns doutrinadores classificarem isso como crime, como concurso. Por que eles fazem a diferença? Por causa dessa sequência que envolve a questão do tempo, não é? Tem o tempo mesmo cronológico, o lugar, tá? E a maneira de execução. Aí que eu vou classificar como continuado ou não. Aí ele está dizendo que, dependendo das circunstâncias, eles devem ser havidos como continuação do primeiro, tá? Então, essa que é a diferença. Se você olhar lá no 69, não tem essa designação de tempo, lugar e maneira de execução, né? Então, eles estão fazendo essa diferenciação. Continuado, então, ele precisa ter uma continuação do primeiro crime. Tem uma sequência do primeiro crime. Tem que ser sequencial. Os outros podem ser vários crimes, mas diferentes. Diversos, exatamente. Entendi. Aqui tem que ser da mesma espécie. Né? Olha a diferença. Né? Então, aí vem essa questão. O Farinácio, ele faz uma abordagem também, é um autor daquela época, né, do século XVI. Tampouco existem vários furtos, senão um só, quando alguém roubar de um só lugar
e em momentos diversos, mas continuada e sucessivamente. Olha só, continuada e sucessivamente, uma ou mais coisas. Não se pode dizer várias vezes se os roubos não se derem em espécie e tempo distintos, né? O mesmo se pode dizer daquele que em uma só noite e continuadamente comete diversos roubos em lugares distintos, ainda que diversos objetos. Quando a gente chegar lá no... Vai complicar um pouquinho quando chegar lá nos crimes em espécie. E, por exemplo, você pega lá um crime, sei lá, o crime de estupro, entendeu? Você não separa cada ato do crime de estupro, os atos libidinosos, por exemplo, senão a pena vai ficar gigantesca. Aí eu junto aquilo tudo num crime chamado crime de estupro, né? Entendeu? Então esse é um cenário curioso, porque, por exemplo, o sujeito pode ter estuprado uma mulher várias vezes numa mesma noite, vai ser considerado um crime de estupro, entendeu? E aí o que nós estamos falando aqui é que nós teríamos uma sequência, né? Comete diversos roubos em lugares distintos, ainda que diversos objetos. A esse ladrão não se pode enforcar como se lhe enforcaria se tivesse cometido 3 furtos em momentos distintos não continuados. Então, por exemplo, você pega lá o sujeito que cometeu um furto hoje, semana que vem ele comete um roubo ou um furto, na outra semana de novo. Isso não é um crime continuado. Tá? O que o Farinas está dizendo é que você vai ter que punir o indivíduo de forma diferente se ele tem uma sequência. Tá? Tudo bem, isso é para beneficiar o réu, né? O acusado. Mas, de qualquer forma, é um cenário que o Brasil acabou adotando. Tá? Então, e primeiro detalhe, para fazer a diferenciação na letra da lei, igual eu falei com o Norton agora. Tá? Bom, natureza jurídica. Aí vem mais um esclarecimento importante, né? Nós temos 2 teorias básicas para essa natureza jurídica. A primeira é uma ficção, né? Uma ficção jurídica. O delito continuado é uma pluralidade de crimes. Olha, vários crimes, apenas porque a lei resolveu conferir ao concurso material um tratamento especial. Então, na verdade, o que você pega? O Norton perguntou, mas não é o concurso material? Você pega o concurso material com uma derivação, né? Enfatizando a unidade de desígnio nesse caso. Tá? Para juristas, a meta é apenas beneficiar o acusado. Eu acabei de falar isso. Né? A meta é apenas beneficiar o acusado. Isso é uma teoria, uma ficção jurídica. Tá? A segunda concepção, a segunda natureza jurídica, ela já seria algo próximo à realidade. Ele fala assim, olha, o crime continuado existe porque a ação pode compor-se de vários atos, sem que isso tenha qualquer correspondência necessária com um ou mais resultados. Assim, vários atos podem dar causa a um ou mais resultados e vice-versa. Entre os juristas adeptos dessa corrente, você tem o Raul Zaffaroni, argentino, que afirma, em nossa concepção, o pensamento dele, a consideração do delito continuado como um fato ou conduta única provém do reconhecimento de uma desvaloração jurídica unitária de um conteúdo de comportamento humano final que nada tem de ficção. Né? Bom, então o sujeito saiu para fazer vários furtos e aquilo é tido como um crime continuado. Né? Bom, mas para isso, olha só que curioso, para isso... Para eu reconhecer como crime continuado. Olha só as correntes. Tem 2 correntes aí curiosas e tem alguns exemplos à frente, né? Então nós temos 2 correntes. Primeira corrente, né? São delitos da mesma espécie. Importante isso, crimes contra o patrimônio. Aí vai discutir até que se roubo e furto é da mesma espécie, tá? Os que estiverem previstos no mesmo tipo penal, independente se são simples ou qualificados, dolosos, culpados, tentados ou consumados, não precisa estar no mesmo artigo. Posição majoritária na jurisprudência. Particularmente, sou fã dessa corrente. Tá? Particularmente, sou fã dessa corrente. Mas temos problemas. Né? A segunda corrente são crimes da mesma espécie. Os que protegem o mesmo bem jurídico, embora previstos em tipos diferentes. Seriam delitos da mesma espécie, roubo e furto, tendo em vista que protegem o patrimônio. Tá?
Então, porque o primeiro é mais genérico, né? Ele não está interessado se é doloso, se é culposo, né? No segundo, ele fala da proteção do bem jurídico, o que nos agrada também, né? Tá certo? Então, na jurisprudência, a primeira corrente, tá? Na jurisprudência, a primeira corrente, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Roubo e latrocínio. Roubo e latrocínio, né? Todo mundo lembra, latrocínio é contra o patrimônio, tá? Latrocínio é o roubo seguido de morte. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Só que não é crime contra a vida. É crime contra, né, o patrimônio, tá bom? A tendência da jurisprudência sempre foi, né, no sentido de negar, faltou sempre lá, né, de negar a possibilidade de continuidade entre roubo e latrocínio, sustentando serem delitos de espécies diferenciadas. O problema é que eles estão no mesmo artigo, né? São da mesma espécie, que estão previstos no mesmo artigo 157, tá? É o roubo seguido de morte, tá? Então, situação 1, ó. Primeiro, roubo dolo, posteriormente, roubo dolo seguido de morte da vítima, com dolo, tá? Inviável à continuidade delitiva, segundo esses meios aí, né, da discussão, tá? Porque os meios de execução foram diversos, tá? Um é crime contra o patrimônio, o outro seria contra a vida, mas, obviamente, você teria essa diferença, né? No primeiro caso, o agente se voltou contra o patrimônio da vítima. No segundo, o agente dolosamente atingiu dois bens diversos, né? O patrimônio e a vida. No entanto, se houver um primeiro roubo, né, com dolo, para depois acontecer outro roubo com outro dolo, o resultado morte da vítima, culpa, seria mais razoável aplicar, né, o crime continuado, desde que os demais, né, condições do 71 estejam presentes. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos falando em crimes de características diferentes, tá? Com características diferentes, tá? Por quê? Porque a morte é um atentado contra o bem jurídico vida. Isso? Nós estamos falando de dois crimes que seriam, né, contra o patrimônio, tá? Então ele consideraria continuado, só concluindo, Eliane, ele consideraria continuado só os dois roubos. Sim? Vê se eu entendi esse exemplo aqui. Seria, por exemplo, igual você falou, o cara foi num prédio, entrou num apartamento, roubou, e entrou em outro apartamento e roubou. Só que aí no segundo apartamento, além dele ter roubado, ele foi pego na hora com... o cara resistiu, sei lá, e ele atirou e matou. Isso. Então, aí seria esse o caso ali, quer dizer, o roubo e o latrocínio são os dois crimes ali, mas eles, como aconteceram no mesmo prédio, no mesmo momento, na mesma hora ali, seria uma situação de concurso. Isso. De crime continuado. Exatamente. O que é polêmico é só o fato de você considerar ou não a vida como parte desse continuado. Então, a tendência... Por causa do idêntico. Exatamente. Entendeu? Porque isso é outro bem jurídico, né, que é a vida. Então, vida e patrimônio são distintos. Então, haveria essa confusão aí vinculada à continuidade nesse sentido. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que considerar que para crime continuado eu teria... Eu teria que ter a mesma espécie, né? Então, esse é extremamente polêmico, tá? Então, é difícil você estabelecer o continuado com o latrocínio nesse caso. Tá? Tudo bem? Porque são dois elementos distintos. Eu não posso... Como a lei fala de mesma espécie, né? E aí você tem um elemento que é diferente, que é a vida, diferente de patrimônio, ó, aí não dá a mesma espécie, segundo, né, o entendimento aí majoritário, né? Tá certo? Agora, olha só o outro. Depois a gente vai falando mais sobre essas questões. Estupro e estupro de vulnerável. Não se acolhe a continuidade delitiva entre o autor do estupro vulnerável e de estupro, mesmo que seja contra a mesma vítima, né? Então, olha só que situação, porque são dois tipos, os dois são estupros, mas um é estupro de vulnerável, que não é só uma mesma vítima, ela pode ser
vítima de estupro de vulnerável e vítima de estupro? Pergunta. Estou perguntando. Ué, eu acho que não. Não? Ué, é estupro de vulnerável. Assim, devo estar errada, né? Mas você fez a pergunta. Eu estou indo pela... Porque a gente às vezes coloca o vulnerável e só lembra do menor de 14 anos, né? Mas se você tem, por qualquer motivo, né, diminuída a capacidade de resistência da vítima, ela se torna vulnerável. Por exemplo, você administrar droga para a pessoa. Entendeu? Então, se ela foi... Mas se ela é vulnerável e foi estuprada, é estupro de vulnerável. Não, mas eu estou falando a sequência. Então, por exemplo, ela pode ter sido estuprada no mesmo dia, por exemplo, né? Pela manhã, o sujeito vai lá e a estupra. Num segundo momento, ele a dopa à noite. Outro momento. Entendeu? Entendi. Aí ele vai dopar essa pessoa para estuprá-la. Então, são situações diferentes. Aí, de manhã, não estava dopada, à noite ele ainda dopou. Isso. Então, a violência que ele... Aí é o mesmo crime com a mesma pessoa, mas com situações diferentes. Aí são crimes diferentes. Eu não vou juntar. Aí são crimes diferentes. Vai responder pelos dois crimes. Pois mas é o mesmo crime, não é o mesmo a mesma pessoa, não é o mesmo crime? Não, ele vai responder por estupro, que é um crime, e estupro de vulnerável, que é outro. Entendeu? Meu Deus. É nesse caso aí. Ó. Isso mesmo, meu Deus. Porque não se acolhe a continuidade delitiva entre o autor do estupro de vulnerável e do estupro, mesmo que seja contra a mesma vítima. É diferente daquele exemplo que eu dei, por exemplo, ó. Você pega, ele fechou a pessoa dentro de um quarto, uma casa, um lugar, e naquela sequência ele vai cometer vários atos de estupro, né? Numa noite seguida ou num dia inteiro, tá? Isso é uma coisa. Estupro, tá? Com violência e grave ameaça. Esse exemplo, para ilustrar o estupro de vulnerável, vamos separar agora tempo, tá? Então, no período... não precisa de ter esse tempo tão curto, pode ser até um tempo mais prolongado, tá? Nesse caso. Mas vamos pegar lá, pela manhã ele foi lá e violentou a pessoa, essa pessoa com capacidade de discernimento foi violentada fisicamente, estuprada, beleza. Quando chega à noite, ele vai lá na mesma casa, invade aquela casa, né? De novo, vai lá, né? Olha, foi de manhã, agora ele à noite, tá? Então tem um lapso temporal. E aí ele administra uma droga para essa pessoa, para ela não ter capacidade de resistência. Então, porque o estupro do vulnerável pode ser uma criança, né, menor de 14 anos, pode ser qualquer pessoa que tenha sua capacidade de defesa reduzida, tá? Um doente, por exemplo, né? Uma pessoa que tem deficiência mental, ou uma pessoa que seja dopada por algum meio. Aí ela perde essa capacidade. Então, são crimes diferentes, entendeu? Aí, nesse caso, não se aceita como continuidade delitiva, nesse caso, tá? Tem que se responder pelos crimes em separado. Aí você vai fazer a junção de pena depois, mas, nesse caso, crime separado, não é continuidade. Mesmo porque a continuidade dá benefício, né? Nesse caso, não poderia ter benefício. Eu estou falando, inclusive, de hediondo. Entendeu? Você ia perguntar? Vamos? Estão avançando? Tranquilos? Então, vamos lá. Quem vai? Não, né? Então, vamos para frente. Só ia falar que tranquilo. Tranquilo, não, né, Norton? Mas tá. Nada é tão complexo que não possa piorar, né? Então, vamos lá. Condições de tempo. Nelson Hungria, que é um jurista famoso nosso, afirma ser necessário para a configuração do requisito temporal uma certa continuidade de tempo, determinada periodicidade, que imponha um ritmo entre ações sucessivas, tá? Viu a diferença, Norton? Tem que olhar agora essa questão do tempo, né? Não dá para olhar só a natureza do crime em si, tá? Jurisprudência majoritária, entre as infrações deve mediar no máximo um mês, olha o tempo, tá vendo? Então, nem chegaria a tanto, né? Um mês. Por isso que eu te falei, aquele tema não precisa ser no mesmo dia, mas essa questão, né, no máximo um mês.
o juiz não deve ficar limitado a esse posicionamento, embora possa tomá-lo como parâmetro. Então, não é a referência, 30 dias, 31 dias não é mais. Então, cuidado com isso. Não é só para se ter um parâmetro. O juiz tem que tentar entender essa lógica, tá? Condições de espaço, né? Espaço geográfico, nesse caso, localidades próximas, né? A jurisprudência majoritária, condição de espaço, cidades próximas. Não comete. Por isso que eu dei o exemplo no começo lá, de São Paulo, que as cidades são muito próximas, né? Então ele comete crimes de roubo, furto numa cidade, já pula para outro. Mas essa proximidade aí, o juiz tem que ter essa percepção, porque não tem algo definido, não tem uma regra de quantos quilômetros seria essa proximidade. Então falta o detalhamento, como eu coloquei aí, né? Então, nas formas de execução, a mesma coisa, sim? Quer dizer, então, que se o ladrão virar freguês num determinado lugar lá, ele vai ter um cartão fidelidade, vai ganhar um bônus. Mais ou menos meio nessa que linha. isso. Né? Meio dessa linha, tá? Na execução, você tem esse quadro. O juiz deverá levar em conta os métodos utilizados pelo agente para cometimento do crime. A ideia é achar padrão, igual aqueles filmes policiais de investigação, né? Qual é o padrão do criminoso, né? Tem um padrão. Então, essa ideia de padrão, né? Que é essa semelhança que a lei aponta, né? A lei fala disso, né? Que temos um quadro, lá no artigo mesmo, no artigo 71, ele fala assim, ó, que tem outras semelhantes, né? Maneira de execução e outras condições semelhantes, né? Depois, se você voltar ao artigo 71, ele fala isso lá para nós, né? Então, é interessante observar isso, tá? Que aí você tem esse quadro. Tem um exemplo aqui, acho que está no próximo, quer ver? Opa! O indivíduo que sempre aplique o mesmo golpe do bilhete premiado, esse do bilhete premiado é antigo, né? Na mesma região de Uberlândia, seria o típico exemplo de execução semelhante do crime de estelionato. Então, ele sempre está com a mesma conversinha, né? Então, teve um sujeito, uma vez, que eu encontrei ali no Bretas, alguém pode ter ouvido isso. E a conversa dele era assim, aqui no Bretas da Rondon. A conversinha dele é assim, ó, minha esposa vai ganhar neném agora e a bolsa dela rompeu, preciso que alguém me leve lá, pelo amor de Deus, socorro, né? E aí, eu falei, não, isso é golpe, não é possível, né? Aí um belo dia, tô em casa, toco o interfone, a mesma conversa. Ó, minha esposa, eu trabalho aqui na obra do lado, e minha esposa tá com a bolsa rompida lá em casa, precisando de um carro para levar e tal. Eu falei, cara, eu conheço essa conversa sua, pera aí que eu vou te pegar, né? E saí lá fora, não tinha mais ninguém, já tinha saído correndo. Então, o modus operandi dele era mesmo, a mesma conversinha. Ó, a minha mulher tá com a bolsa rompida, preciso levar lá. Aí ele pega a carona e, obviamente, né, estabelece lá o crime, eu não sei qual era, né? Se ele roubava, o que ele fazia, mas a conversa é a mesma, tá? Essa do bilhete premiado é antigona, tá certo? Não sei se alguém já ouviu essas conversas, né? O agente que pratique um furto por arrombamento, depois seja obrigado a escalar a morada para concretizar a subtração, merece aplicação do crime continuado, né? Aí o modus operandi ele vai ter pequenas variações, nem toda casa é igualzinha, né? Então, sim, desde que o magistrado consiga perceber, né, essa situação aí, que ele age ora por escalada, ora por arrombamento. Então é importante entender esse modus operandi. Aqui no bairro tinha antigamente, o pessoal chamava ele de Homem-Aranha, né? Porque a pergunta era, o Homem-Aranha está preso ou está solto? Porque o Homem-Aranha escalava, né? E furtava ou roubava nas sacadas dos prédios, né? Ele conseguia escalar, né? Então, empregar em escalada, furto qualificado, né? Questões polêmicas. Aí ele vai trocando de comparsa, ó, variação de comparsa. Variação não deve impedir a aplicação do continuado. Então, uma hora ele está com o Zé, outra hora ele está com o Pedro, outra hora ele está com o Mané e assim por diante, né? Variação entre autoria e participação. Uma hora ele comanda, a outra hora ele está de secretário. Irrelevante, isso não tem interesse para nós, né? Se ele é o autor, se ele é o coautor, né? Isso aí também não interessa, tá? Não desqualifica a continuidade. Esse Ney Júnior fala o seguinte, ó, a semelhança requerida não implica, por conseguinte, identidade absoluta. Não há, portanto, um padrão exato e engessado, né?
indicação de que os diferentes delitos praticados se revistam de imutável maneira de execução. Pode variar, desde que o juiz encontre algum tipo de perspectiva ali, né? Então, essa seria a situação que nós temos aí dentro desse quadro, tá? Beleza? E aí você tem essa situação, né, que nós destacamos. Eu já coloquei para você o artigo, tá aqui, ó. Eu tinha colocado lá, né, no comecinho da discussão. E aí, depois desse artigo, vem a multa, né, nos concursos, tá? Então, ó. Opa, passou demais. Duas posições importantes para multa nos concursos de crime, ó. Primeira posição, no caso de concurso material, concurso formal ou crime continuado, o juiz deve aplicar todas as multas cabíveis somadas, tá? O exemplo que eu coloco aí, ó, 4 furtos foram praticados em continuidade delitiva. Pode o juiz estabelecer uma pena de 1 ano aumentada da metade, mas terá que somar as multas de pelo menos 10 dias, né, que é o mínimo para cada uma, tá? 10 é a menor, lembra? Quando nós falamos de dias multa, né? Então, menor. Pelo menos aí tem que somar tudo, tá? Não tem folga, não, tá? Segunda posição, Paulo José da Costa Júnior afirma que no 72, que fala sobre a pena de multa, né, da multa do concurso, a pena é inaplicável ao crime continuado, pois nessas hipóteses não há concurso de crimes, mas crime único. Então, ele defende a ideia de não somá-las, tá? E dessa forma, em paralelismo com a pena privativa de liberdade, unificação, tá? Então, existem essas duas posições, porque o artigo faz isso aqui, ó. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas integralmente. Então, se elas são distintas integralmente, aí entende-se que deve somar, né? Nesse caso, tá? Então, essa seria a situação, tá? Então, nós vamos ter aí só erro de execução é parte da próxima aula, tá bom? Erro de execução é na próxima aula. Eu coloquei no material 2 questões resolvidas para vocês já fazerem, tá? Então, você resolve essas questões, na próxima aula a gente comenta, e eu vou mandar a lista essa semana lá pelo aquele meio que é o Forms, tá? O que nós falamos no começo, para quem entrou depois na aula aí, né, depois das 7, eu acho que eu falei isso bem no comecinho, né? Pode ser que eu precise gravar a aula da semana que vem, tá? Eu aviso por meio do João, tá certo? Se eu for gravar, aí eu aviso vocês antes, né? E aí vocês podem assistir em outro horário, mas no geral a aula é ao vivo, tá? Seria uma excepcionalidade, mas eu aviso antes, tá bom? Se for o caso, tá? Alguém tem alguma pergunta?